O sol de março queimava impiedoso sobre as ruas empoeiradas de São Bento do Vale, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde os segredos corriam mais rápido que as águas do rio que cortava o centro. Helena Mendes caminhava pela rua principal, com a cabeça baixa, sentindo o peso dos olhares curiosos e julgadores que a seguiam como sombras. Aos 22 anos, ela carregava nas costas um fardo que parecia mais pesado a cada dia que passava. "Lá vai a Helena", murmurou Dona Conceição para a vizinha, enquanto varria a calçada em frente ao seu armazém. "Coitada da família dela, que vergonha!" As palavras cortavam como navalhas. Helena acelera o passo, apertando contra o peito a sacola de compras que sua mãe havia pedido para buscar. O vestido azul claro que usava estava impecável, passado com cuidado na manhã anterior. Mas mesmo assim ela se sentia suja, marcada. O eco das fofocas a perseguia há 2 anos, desde que seu relacionamento com Rodrigo, o filho do prefeito, havia terminado de forma escandalosa. A casa dos Mendes ficava na Rua das Acácias, uma das mais antigas da cidade, com suas casas de tijolo aparente e quintais generosos, onde ainda se cultivava jiló e quiabo. Helena empurrou o portão de ferro com mais força do que necessário, fazendo-o ranger contra as dobradiças enferrujadas. O som ecoou pelo quintal, onde sua mãe, Dolores, estava estendendo roupas no varal. "Demorou, menina", disse Dolores sem levantar os olhos das peças que pendurava. Aos 48 anos, ela mantinha a postura ereta e os cabelos sempre presos em um coque impecável, mas as rugas ao redor dos olhos haviam se aprofundado nos últimos meses. "Seu pai quer falar com você." Helena sentiu o estômago se contrair. Quando Sebastião Mendes queria falar com alguém, raramente eram boas notícias. Encontrou o pai na pequena sala de estar, sentado na poltrona de couro desgastado que havia sido herança do próprio pai. O homem de 52 anos, com os cabelos grisalhos e as mãos calejadas de décadas trabalhando como mecânico, ergueu os olhos quando ela entrou. "Senta aqui, Helena." Sua voz era grave, cansada. "Precisamos conversar." Helena se acomodou no sofá, as mãos tremendo ligeiramente. Dolores entrou na sala secando as mãos no avental e ficou de pé ao lado da poltrona do marido, numa demonstração silenciosa de união que Helena conhecia bem. "Filha", começou Sebastião, "você sabe que nossa situação aqui na cidade não tá fácil. Depois de tudo que aconteceu com aquele rapaz..." "Pai, eu já falei que não foi minha culpa." Helena interrompeu, a voz saindo mais alta do que pretendia. "Rodrigo que me prometeu casamento e depois..." Eu sei." Sebastião levantou a mão. "Mas você sabe como é o povo daqui. Desde que ele foi embora para a capital e você ficou com essa fama, as coisas mudaram. Minha oficina está perdendo clientes. Sua mãe não consegue mais emprego nas casas das famílias." Helena sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Era verdade. Rodrigo havia conquistado sua confiança, sua inocência, com promessas de amor eterno e um futuro juntos. Por 6 meses ela havia acreditado que finalmente teria a vida que sempre sonhara. Mas quando a família dele descobriu o relacionamento, ele simplesmente desapareceu, deixando-a para enfrentar sozinha os sussurros e as acusações. "Apareceu uma proposta", continuou Sebastião, evitando o olhar da filha. "O João Santos, aquele que trabalha com mototáxi, mandou uns conhecidos conversarem comigo." Helena conhecia João apenas de vista. Ele era alguns anos mais velho, talvez uns 28, 29 anos, e tinha fama de ser um homem difícil. Alto, moreno, sempre vestido de preto, com uma barba por fazer que lhe dava uma aparência selvagem. Na cidade, todos o conheciam como Apache, um apelido que havia ganhado por causa de sua natureza reservada e meio arredia. Trabalhava como mototaxista, mas também fazia alguns serviços extras que ninguém questionava muito. "Ele quer casar comigo?" Helena perguntou, a voz quase um sussurro. "Ele está interessado", respondeu Dolores, a primeira vez que falava desde que a conversa começara. "E olha, Helena, ele pode não ser o príncipe dos seus sonhos, mas é um homem trabalhador. Tem a casa própria, a moto, não bebe muito." "Não bebe muito", Helena repetiu incrédula. "Filha, você precisa ser realista." Sebastião se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. "Que pretendente você acha que vai aparecer depois de tudo que aconteceu? O João pode ser meio bruto, mas ele disse que não se importa com seu passado." As palavras foram como um soco no estômago. Helena se levantou abruptamente, caminhando até a janela que dava para o quintal. Lá fora,
A mangueira centenária balançava suavemente na brisa da tarde, as folhas sussurrando segredos que ela nunca conseguiria decifrar. "E se eu não quiser?" perguntou, sem se virar. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Helena sabia que não havia escolha real. Em uma cidade pequena como São Bento do Vale, uma mulher manchada tinha poucas opções. Podia tentar a sorte na capital, mas com que dinheiro? Que qualificação? Ou podia aceitar o que a vida estava oferecendo e tentar construir algo a partir dos cacos. "Ele disse que quer conhecer você melhor", continuou Sebastião. "Propôs que vocês se encontrem alguns domingos na praça com supervisão. Se vocês se derem bem, pode ser que role um noivado." Helena se virou para enfrentar os pais. Nos rostos de ambos ela viu amor, preocupação, mas também uma resignação que a entristeceu profundamente. Eles estavam envelhecendo, e ela sabia que sua situação os afetava mais do que gostariam de admitir. "Tá bom", disse finalmente, a voz quase inaudível. "Eu aceito conhecer ele." Dolores suspirou aliviada. Sebastião assentiu gravemente, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. "É para domingo que vem", disse ele, "às 5 da tarde, na Praça da Matriz. Eu e sua mãe vamos estar por perto." Helena assentiu e se dirigiu ao seu quarto, um espaço pequeno mas aconchegante, com paredes amarelas e uma cama de solteiro coberta por uma colcha de crochê que sua avó havia feito. Sentou-se na beirada da cama e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Pela janela, podia ver o movimento da rua. Uma moto passou rugindo e ela se perguntou se era João. Como seria viver com um homem que mal conhecia? Como seria dividir uma casa, uma cama, uma vida inteira com alguém que estava aceitando seus defeitos como se fosse uma grande generosidade? Na cozinha, ouvia os pais conversando em voz baixa. Captou fragmentos da conversa. "Pelo menos ela vai estar segura. Ele parece ser sério. Não podemos mais sustentar essa situação." Cada palavra era um lembrete doloroso de como sua vida havia mudado. 2 anos atrás, ela era Helena Mendes, a moça bonita que trabalhava na loja de tecidos da dona Aparecida e sonhava em se casar com amor. Agora, era Helena Mendes, a mulher que precisava aceitar qualquer proposta que aparecesse. O telefone tocou e ela ouviu a voz de sua mãe atendendo. Era tia Marta, irmã de Dolores, que morava em Belo Horizonte. Helena podia ouvir apenas um lado da conversa, mas sabia que era sobre ela. Sempre era. "Não, Marta, ela não pode ir para aí agora, porque não tem dinheiro, não tem estudo suficiente. Apareceu uma proposta aqui. Sim, é melhor do que ficar solteira para sempre. Solteira para sempre." As palavras ecoaram na mente de Helena como um sino fúnebre. Aos 22 anos, ela já estava sendo considerada uma solteirona sem perspectivas. Em uma cidade grande, talvez fosse diferente, mas em São Bento do Vale, as regras eram outras. Levantou-se e foi até o pequeno espelho que ficava sobre a cômoda. O reflexo que a encarava era de uma mulher jovem, com cabelos castanhos longos e olhos escuros expressivos. Ela sabia que era bonita. Isso nunca foi questionado. Mas beleza, aparentemente, não era suficiente para superar uma reputação manchada. O sino da igreja matriz começou a tocar anunciando o fim da tarde. Em alguns dias, estaria sentada na praça em frente àquela mesma igreja, conhecendo o homem que poderia se tornar seu marido, João Santos, o Apache. Um homem que, segundo os boatos, tinha seus próprios demônios, seus próprios segredos. Talvez, pensou Helena, 2 pessoas marcadas pela vida pudessem encontrar alguma paz juntas. Ou talvez fosse apenas o início de uma nova forma de sofrimento. Lá fora, a moto passou novamente, e desta vez Helena teve certeza. Era ele. O rugido do motor parecia diferente, mais pesado, mais definitivo, como se estivesse anunciando que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ela se ajoelhou ao lado da cama e fez uma oração silenciosa. Não pediu para ser salva. Havia aprendido que salvação era algo que se conquistava, não algo que se recebia. Pediu apenas força para enfrentar o que estava por vir. E quem sabe, um pouco de felicidade no meio de tanta incerteza. O domingo se aproximava, e com ele, o primeiro encontro com seu possível futuro. Helena Mendes, a mulher que um dia sonhara com príncipes, estava prestes a conhecer seu Apache. Comentem aí nos comentários de que lugar do mundo vocês estão assistindo essa história. É incrível como essas histórias de amor e superação
Tocam corações em qualquer lugar, não é mesmo? Quero saber de vocês. O domingo chegou com um céu cinzento que ameaçava chuva, como se até o tempo conspirasse para tornar aquele dia ainda mais tenso. Helena havia passado a manhã inteira trocando de roupa, incapaz de decidir o que vestir para conhecer João Santos. Finalmente, optou por um vestido verde-água de mangas compridas, discreto, mas que realçava seus olhos escuros, e sapatos baixos que sua mãe havia comprado no ano anterior. "Você tá bonita, filha", disse Dolores, ajeitando uma mecha do cabelo da filha. "Lembra do que conversamos? Seja educada, mas não precisa fingir ser quem você não é." Helena assentiu, mas sentia o estômago revirado. Havia comido apenas algumas colheres de arroz no almoço, incapaz de engolir qualquer coisa. Sebastião a observava da porta, vestido com sua melhor camisa social, aquela que usava apenas em casamentos e velórios. "Vamos chegando", disse ele, consultando o relógio de pulso. 5 horas em ponto, como combinado. A família Mendes caminhou pelas ruas da cidade em silêncio. Helena reparou como algumas pessoas saíam às janelas para vê-los passar e sentiu as faces queimarem de vergonha. Todo mundo sabia para onde estavam indo e por quê. Em uma cidade pequena, nada passava despercebido. A Praça da Matriz estava relativamente movimentada para um domingo à tarde. Algumas crianças brincavam no pequeno parquinho, enquanto casais de namorados ocupavam os bancos sob as árvores. Helena avistou João antes mesmo de chegar ao local combinado. Ele estava parado próximo ao coreto, de costas para ela, fumando um cigarro. Vestia uma camisa preta de mangas compridas, calça jeans escura e botas de couro. Mesmo de longe, Helena podia perceber sua postura tensa, como se ele também estivesse nervoso. Quando se virou, seus olhos se encontraram por um momento, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. João Santos era mais alto do que parecia de longe. Devia ter uns 1,80 m. Seus cabelos eram negros, ligeiramente desalinhados, e uma barba rala cobria seu rosto angular. Mas foram seus olhos que mais chamaram a atenção de Helena. Eram castanhos escuros, quase negros, e pareciam carregar uma tristeza profunda que ela não conseguia decifrar. "Boa tarde", disse ele, apagando o cigarro no chão e se aproximando. Sua voz era grave, rouca, como se não fosse muito usada para conversas. "Boa tarde", Helena respondeu, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Sebastião se adiantou estendendo a mão. "João, muito prazer. Essa é minha filha Helena e minha esposa Dolores." João cumprimentou a todos com um aperto de mão firme, mas seus olhos continuavam fixos em Helena. Havia algo intenso naquele olhar, algo que a deixava desconfortável e curiosa ao mesmo tempo. "Que tal se sentarmos ali?", sugeriu Dolores, indicando um banco próximo a uma árvore. "Vocês podem conversar enquanto eu e Sebastião damos uma volta." Helena queria protestar, pedir para os pais ficarem, mas sabia que era parte do ritual. Precisava conhecer João, e isso não seria possível com os pais colados ao lado. Sentou-se no banco, deixando um espaço respeitoso entre eles. "Você tá nervosa", observou João, e não era uma pergunta. "Um pouco", admitiu Helena, surpresa com a franqueza dele. "E você?" "Também." Ele tirou outro cigarro do bolso, mas não acendeu. "Posso perguntar por que você aceitou vir aqui?" A pergunta pegou Helena desprevenida. Esperava conversas sobre o tempo, sobre a cidade, sobre qualquer coisa exceto a razão óbvia pela qual estavam ali. "Meus pais acharam que seria uma boa ideia", respondeu, tentando ser diplomática. "E você? O que você acha?" Helena o estudou por um momento. Havia algo diferente nele, uma honestidade brutal que ela não esperava. "Sinceramente, eu não sei. Mal te conheço." João riu, um som baixo e sem humor. "Pelo menos você é honesta. A maioria das pessoas nessa cidade não é." "E você me conhece?" Helena perguntou, sentindo uma pontada de coragem. "Sei o que dizem por aí", ele respondeu, finalmente acendendo o cigarro. "Mas boato é uma coisa, verdade é outra." Helena sentiu o rosto esquentar. "E o que dizem por aí sobre você? Que eu sou um selvagem, que bebo demais, que bato em mulher, que faço negócios sujos." João soltou a fumaça devagar, observando sua reação. "Alguma coisa disso te assusta?" "Deveria?" Helena perguntou, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. "Depende do que você acredita." Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da praça. Helena notou como João parecia alerta a tudo ao redor, como se estivesse sempre esperando por algum problema. Suas mãos eram grandes, com algumas cicatrizes,
e ela se perguntou como seria senti-las tocando seu rosto. Posso te fazer uma pergunta? João perguntou de repente. Pode. Você ainda está apaixonada por ele? Helena engoliu em seco. Pelo Rodrigo? É. A pergunta era direta, dolorosa, mas também libertadora de alguma forma. Não, respondeu, e percebeu que era verdade. Não mais. Acho que nunca estive, na verdade. Estava apaixonada pela ideia dele e pelo que ele representava. João assentiu, como se a resposta fizesse sentido para ele. E agora? O que você quer da vida? Honestamente, eu não sei mais. Antes eu queria casar, ter filhos, ser feliz. Agora eu só quero ter paz. Paz é uma coisa boa, João disse, jogando o cigarro no chão e pisando em cima. Difícil de encontrar, mas é uma coisa boa. Helena o observou mais atentamente. Havia algo na forma como ele falava, uma melancolia que espelhava a sua própria. E você? O que você quer? Mesma coisa que você. Paz. Ele se virou para olhá-la diretamente. Talvez a gente possa encontrar isso juntos. A simplicidade da afirmação tocou Helena de uma forma que ela não esperava. Não havia promessas grandiosas, não havia declarações de amor eterno. Apenas uma possibilidade honesta de encontrar um pouco de tranquilidade em um mundo que havia se tornado caótico para ambos. Você tem medo de mim? João perguntou. Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Não, deveria ter. Não com você. Nunca com você. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Helena acelerar. Não era paixão, não era o fogo que havia sentido com Rodrigo. Era algo mais profundo, mais sólido. Confiança, talvez. Posso te contar uma coisa? João continuou. Eu nunca fui de falar muito. Não sou romântico, não vou te encher de promessas bonitas. Mas se você aceitar estar comigo, eu vou te respeitar. Vou te proteger e nunca vou te fazer passar vergonha. Helena sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Eram palavras simples, mas carregadas de significado. Depois de tudo que havia passado, respeito e proteção soavam como luxos inimagináveis. E se não der certo? Perguntou. Então pelo menos a gente tentou. Sebastião e Dolores se aproximaram, sinalizando que o tempo estava se esgotando. Helena notou como João se enrijeceu ligeiramente, voltando à postura defensiva que mantinha com os outros. Como foi? Perguntou Dolores, tentando disfarçar a ansiedade. Bem, Helena respondeu, olhando para João. Foi bem. Posso falar com vocês? João se dirigiu aos pais de Helena. Eu gostaria de continuar conhecendo a Helena. Se ela quiser, claro. Eu quero, Helena disse antes que os pais pudessem responder. João sorriu pela primeira vez desde que havia chegado, e Helena percebeu que ele ficava mais bonito quando sorria. Então pode ser domingo que vem, mesmo horário? Pode ser, Sebastião respondeu claramente aliviado. Quando se despediram, João segurou a mão de Helena por um momento mais longo do que necessário. Obrigado por hoje, disse baixinho só para ela ouvir. Obrigada a você, ela respondeu. No caminho de volta para casa, Helena caminhou em silêncio, perdida em pensamentos. João Santos não era o que ela esperava. Ele era mais complexo, mais humano. Havia dor em seus olhos, mas também uma força silenciosa que ela admirava. Gostou dele? Perguntou Dolores quando chegaram em casa. Acho que sim, Helena respondeu. Ele é diferente. Diferente como? Honesto. Direto. Não tenta parecer ser mais do que é. Naquela noite, Helena ficou acordada até tarde, pensando na conversa que tiveram. João não havia tentado impressioná-la com histórias ou promessas. Ele havia sido simplesmente ele mesmo, com todas as suas arestas e complexidades. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia curiosa sobre o futuro. Não era paixão, não era o amor dos contos de fada que havia sonhado, mas era algo real, algo sólido. E talvez fosse exatamente isso que ela precisava. O próximo domingo não podia chegar logo. Se vocês estão gostando dessa história de amor e superação, que tal seguir nosso canal? Essas histórias são feitas com muito carinho para vocês, e sua companhia faz toda a diferença nessa jornada. Os domingos seguintes se transformaram em um ritual que Helena passou a aguardar com uma mistura de ansiedade e expectativa. A cada encontro, João se mostrava um pouco mais, como se estivesse tirando camadas de uma armadura que havia construído ao longo dos anos. Helena descobriu que por trás da fama de homem bruto e perigoso havia alguém profundamente ferido, mas também surpreendentemente gentil. No terceiro domingo, João a surpreendeu sugerindo que caminhassem pela cidade em vez de ficarem na praça.
Quero te mostrar uma coisa, disse ele, e Helena concordou curiosa. Eles caminharam pelas ruas familiares de São Bento do Vale, mas João a levou por um caminho que ela raramente percorria. As ruas mais pobres da cidade, onde as casas eram menores e o asfalto dava lugar ao chão batido. Helena se sentia desconfortável com os olhares curiosos que recebiam, mas João parecia completamente à vontade. É aqui, ele disse, parando em frente a uma pequena casa de tijolo aparente, simples mas bem cuidada. Minha casa. Helena observou o local com interesse. O quintal era pequeno, mas organizado, com algumas plantas e uma moto estacionada sob uma cobertura improvisada. Você mora sozinho? Agora sim, morei com minha mãe até ela morrer há 3 anos. Sinto muito, Helena disse, tocando levemente seu braço. João a olhou com surpresa, como se não estivesse acostumado a gestos de carinho. Ela que me criou sozinha. Meu pai... Bem, ele nunca esteve presente de verdade. Eles se sentaram no pequeno banco que havia no quintal, sob a sombra de uma goiabeira. Helena notou como João parecia diferente em sua própria casa. Menos tenso, mais humano. Posso te perguntar por que te chamam de Apache? Ela perguntou, finalmente reunindo coragem. João riu, um som que estava se tornando mais frequente a cada encontro. Coisa de adolescente. Eu era meio selvagem, sempre brigando, sempre sozinho. Os caras da escola começaram a me chamar assim e pegou. Você era muito brigão? Era, tinha que ser. Quando você é o garoto pobre sem pai, precisa mostrar que não é presa fácil. João arrancou uma folha da árvore, amassando-a entre os dedos. Mas não sou mais aquele garoto. Helena o observou atentamente. O que mudou? Minha mãe ficou doente. Câncer. Nos últimos 2 anos de vida dela, eu tive que crescer rápido. Cuidar dela, trabalhar, pagar remédios. Não sobrava energia para briga. Deve ter sido difícil. Foi, mas também me ensinou o que realmente importa. João a olhou diretamente. Família, responsabilidade, cuidar de quem você ama. Helena sentiu o coração acelerar com as palavras dele. Havia algo na forma como João falava sobre amor e responsabilidade que tocava uma parte profunda de sua alma. Era diferente das palavras vazias que Rodrigo havia usado. E você? João perguntou. Me conta sobre sua família. Meus pais são boas pessoas, trabalhadores, honestos. Meu pai tem a oficina há mais de 20 anos. Minha mãe sempre cuidou da casa e de mim. Helena hesitou. Eles estão sofrendo por causa da minha situação. Perderam amigos, clientes. Isso não é culpa sua. Não? Eu que me meti com quem não devia. Eu que acreditei em promessas falsas. João se virou para ela, pegando sua mão. Helena, você não pode se culpar por ter confiado em alguém. Ter esperança, acreditar no amor, isso não é defeito. As palavras de João eram simples, mas carregavam uma sabedoria que Helena não esperava encontrar. Ela olhou para as mãos dele envolvendo a sua. Eram mãos grandes, calejadas, mas seguravam a sua com uma delicadeza surpreendente. Você já foi casado? Perguntou. Não, nunca encontrei alguém que valesse a pena. João hesitou. Até agora. Helena sentiu o rosto esquentar. João, eu sei que isso começou de um jeito esquisito. Seus pais querendo me empurrar você, eu querendo uma esposa. Mas Helena, do jeito que eu tô te conhecendo, eu quero que você saiba que meus sentimentos são verdadeiros. Helena retirou a mão da dele, levantando-se e caminhando até o portão. Sentia-se confusa, dividida entre o medo e uma crescente afeição por aquele homem que desafiava todas as suas expectativas. Você tá com medo, observou João se aproximando. Estou. A última vez que confiei em alguém, eu não sou ele. Eu sei. Mas como posso ter certeza? João ficou em silêncio por um momento, observando o movimento da rua. Você não pode. Assim como eu não posso ter certeza de que você não vai me deixar quando aparecer coisa melhor. A honestidade brutal de João sempre a surpreendeu. Ele não tentava convencê-la com promessas românticas, mas com uma verdade crua que, estranhamente, a tranquilizava mais do que qualquer declaração de amor. Então, o que fazemos? Perguntou Helena. Continuamos nos conhecendo, vamos devagar. E quando você se sentir pronta, se um dia se sentir pronta, a gente vê no que isso pode dar. Helena assentiu, sentindo-se mais leve. A pressão que sentia desde o primeiro encontro diminuiu. João não estava tentando apressá-la ou forçá-la a nada. Ele estava oferecendo tempo, paciência. Posso te mostrar uma coisa? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma. Claro. Helena o guiou pelas ruas até chegarem a uma pequena trilha que levava ao rio.
Era um lugar onde costumava ir quando criança, um refúgio secreto onde se sentia em paz. A trilha era curta, mas íngreme, e João a ajudou a descer segurando sua mão quando o terreno ficava mais difícil. "É aqui", disse ela, indicando uma pequena clareira à beira do rio. "Meu lugar favorito na cidade." João observou o local com admiração. A água corria clara sobre as pedras, e algumas árvores frutíferas cresciam nas margens. Era um oásis de tranquilidade no meio da agitação da cidade. "É lindo", disse ele, se sentando em uma pedra lisa. "Você vem aqui sempre?" Vinha. Quando era criança, sempre que estava triste ou confusa, vinha aqui para pensar. Helena se sentou ao lado dele. "Não venho há anos. Por que me trouxe aqui?" Helena considerou a pergunta. "Porque você me mostrou sua casa. Achei justo mostrar meu lugar especial." Eles ficaram em silêncio, ouvindo o barulho da água. Helena se sentia mais relaxada do que havia se sentido em meses. Havia algo em João que a acalmava, que a fazia sentir-se segura de uma forma que não experimentava desde a infância. "Helena", João disse de repente, "eu preciso te falar uma coisa." O tom sério de sua voz fez Helena se virar para ele preocupada. "O que é?" "Sobre os boatos. Sobre o que dizem de mim." João respirou fundo. "Algumas coisas são verdade." Helena sentiu o estômago se contrair. "Como assim?" "Eu bebo. Não sou alcoólatra, mas bebo mais do que deveria. Principalmente quando fico sozinho, pensando demais." João evitava seu olhar. "E eu já briguei sim. Algumas vezes foi necessário, outras não." "E as outras coisas? Os negócios sujos?" João hesitou. "Às vezes faço uns fretes que não pergunto muito o que tô carregando. Preciso do dinheiro. E tem gente que paga bem para não fazer perguntas." Helena absorveu as informações em silêncio. Parte dela queria se levantar e ir embora, voltar para a segurança de sua casa. Mas outra parte admirava a honestidade de João, a coragem que ele tinha de se mostrar por inteiro, com defeitos e tudo. "Por que tá me contando isso?" perguntou. "Porque se vamos tentar alguma coisa juntos, você precisa saber quem eu sou de verdade. Não quero que descubra depois e se sinta enganada." Helena o observou por um longo momento. João havia baixado a guarda completamente, mostrando-se vulnerável e honesto, de uma forma que Rodrigo nunca havia sido. Era isso que ela queria, verdade, mesmo que dolorosa. "Obrigada por me contar", disse finalmente. "Não tá com raiva?" "Não, tô impressionada com sua honestidade." Helena tocou o braço dele. "Você mudaria essas coisas? Se a gente tentasse?" "Já comecei. Desde que comecei a te conhecer, já diminuí a bebida. E quanto aos fretes, posso parar se você quiser." "Eu quero. Então eu paro." A simplicidade da promessa, a forma direta como ele a fez, tocou Helena profundamente. Não havia drama, não havia grandes declarações. Apenas um homem disposto a mudar para se tornar melhor. "João", ela disse, "eu acho que estou começando a gostar de você. Mesmo sabendo de tudo isso, principalmente sabendo de tudo isso, você é real, João. Você é humano, e eu cansei de fingir que procuro a perfeição." João sorriu, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. "Então você quer continuar tentando?" "Quero, mas devagar, como você disse." "Devagar", ele concordou, estendendo a mão para ela. Helena pegou a mão dele e, pela primeira vez desde o fim do relacionamento com Rodrigo, se sentiu esperançosa sobre o futuro. Não era o amor de conto de fadas que havia sonhado, mas era algo mais sólido, mais real. Talvez fosse exatamente o que ela precisava. 3 semanas depois do encontro no Rio, Helena acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era nervosismo. Havia se acostumado com a expectativa dos domingos com João. Era algo diferente, uma inquietação que não conseguia identificar. Enquanto tomava café com os pais, o telefone tocou e Dolores atendeu com sua voz matinal ainda rouca. "Alô? Quem? Rodrigo?" A voz de sua mãe subiu algumas oitavas e Helena sentiu o sangue gelar nas veias. "Um momento, por favor." Dolores cobriu o fone com a mão e olhou para a filha com uma expressão de pânico e confusão. "É o Rodrigo. Diz que precisa falar com você urgentemente." Helena ficou paralisada por um momento. Havia 2 anos que não falava com Rodrigo. 2 anos desde que ele havia sumido de sua vida sem explicações, deixando-a para enfrentar sozinha as consequências de seu relacionamento. Sebastião franziu a testa, claramente irritado. "Fala que ela não quer falar com ele", disse ele, mas Helena já estava se levantando. "Não, pai, eu falo."
Sua voz saiu mais firme do que se sentia. Preciso saber o que ele quer. Com mãos trêmulas, pegou o telefone da mãe. Alô? Helena, meu Deus, que bom ouvir sua voz. A voz de Rodrigo soava mais madura, mas ainda carregava aquele tom de charme que um dia havia conquistado seu coração. Como você está? O que você quer, Rodrigo? Helena foi direta, surpreendendo a si mesma com a frieza em sua voz. Eu estou voltando para São Bento. Definitivamente. Meu pai me deu um cargo na prefeitura e eu queria conversar com você. Helena sentiu as pernas bambas e se apoiou na parede. Conversar sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Helena, eu sei que cometi erros, mas agora as coisas são diferentes. Eu tenho estabilidade e posição. Podemos recomeçar. A audácia das palavras de Rodrigo deixou Helena momentaneamente sem fala. Depois de 2 anos de silêncio, 2 anos em que ela havia sido obrigada a reconstruir sua vida e sua reputação, ele simplesmente reaparecia, esperando retomar onde haviam parado. Você tá louco? As palavras saíram antes que ela pudesse se controlar. Depois de tudo que você me fez passar... Helena, eu sei que você tá magoada, mas... Magoada? Helena sentiu a raiva subir como uma onda. Rodrigo, você me abandonou. Sumiu sem dar satisfação. Me deixou sozinha para enfrentar toda a cidade. Você sabe pelo que eu passei? Eu era jovem, Helena. Meus pais pressionaram. Eu não soube lidar com a situação. Mas agora eu cresci, amadureci. E agora você volta esperando que eu esteja aqui te esperando. Helena interrompeu. Como se eu fosse um objeto que você deixou guardado. Sebastião e Dolores observavam a conversa com expressões tensas. Helena podia ver a preocupação nos rostos dos pais. O medo de que ela pudesse se deixar levar pelas palavras do ex-namorado. Não é isso, Rodrigo insistiu. Eu te amo, Helena. Sempre te amei. Foi por isso que voltei. Se você me amasse, não teria me abandonado quando eu mais precisei de você. Posso te ver? Hoje? Precisamos conversar pessoalmente. Helena hesitou. Parte dela queria desligar o telefone na cara dele, mas outra parte sentia que precisava dessa conversa para finalmente fechar aquele capítulo de sua vida de forma definitiva. 1h da tarde, na praça. 15 minutos, não mais. Helena, obrigado. Ela desligou antes que ele pudesse terminar a frase. Suas mãos tremiam e ela se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Filha, Sebastião se aproximou. Você tem certeza de que quer falar com ele? Tenho, pai. Preciso ouvir o que ele tem a dizer, para poder seguir em frente de verdade. E o João? Perguntou Dolores. Você vai contar para ele? Helena nem havia pensado nisso. João, como ele reagiria sabendo que Rodrigo havia voltado? Como se sentiria sabendo que ela ia se encontrar com o ex-namorado? Vou contar, decidiu. Ele merece saber. Helena ligou para o celular de João, que atendeu no segundo toque. Oi, Helena, tudo bem? João, preciso te contar uma coisa. O Rodrigo ligou aqui em casa. Ele voltou para a cidade e quer conversar comigo. O silêncio do outro lado da linha foi longo e tenso. E você vai? Vou, mas não pelo motivo que você deve estar pensando. Preciso fechar essa história de uma vez por todas. Helena, a voz de João soava cansada. Você tem certeza do que está fazendo? Tenho. João, você confia em mim? Confio, mas não confio nele, nem eu. Por isso preciso fazer isso. Preciso ouvir o que ele tem a dizer e deixar claro que não há mais nada entre nós. Quer que eu vá com você? Helena considerou a proposta por um momento. Seria mais fácil com João ao lado, mas também poderia complicar as coisas. Não, preciso fazer isso sozinha, mas obrigada por oferecer. Tá bom, mas qualquer coisa você me liga, ok? Ok. Te vejo amanhã no nosso domingo? Claro, e Helena? Sim, eu confio em você completamente. As palavras de João aqueceram seu coração e fortaleceram sua resolução. Às 12h45, Helena estava caminhando em direção à praça, vestindo um vestido simples, mas elegante, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Queria estar bonita, mas não para impressionar Rodrigo. Queria estar bonita para si mesma, para mostrar que havia sobrevivido e se reconstruído. Rodrigo já estava esperando quando ela chegou. Aos 26 anos, ele estava mais alto e mais bem vestido do que ela se lembrava. Usava uma camisa social branca e uma calça social escura, e seus cabelos estavam perfeitamente penteados. Parecia exatamente o que era, um jovem político em ascensão. Helena, ele se levantou quando a viu se aproximando. Você está linda. Obrigada. Helena se sentou no banco, mantendo uma distância respeitosa.
Pode falar o que veio falar. Rodrigo se sentou ao lado dela, claramente nervoso. Helena, eu sei que te magoei. Sei que cometi erros terríveis. Erros? Helena o interrompeu. Rodrigo, você não cometeu erros. Você tomou decisões. Decidiu me usar e depois me descartar quando se tornou inconveniente. Não foi assim. Foi exatamente assim. Helena se virou para olhá-lo diretamente. Você me fez promessas, falou em casamento, me convenceu a entregar tudo a você. E quando sua família descobriu, você simplesmente sumiu. Rodrigo baixou a cabeça. Meus pais ameaçaram me deserdar. Disse que se eu insistisse em ficar com você, eles cortariam meu sustento, me tirariam da faculdade, e você escolheu o dinheiro deles em vez de mim. Eu era jovem, Helena. Não tinha como me sustentar sozinho. E eu era nova também, Rodrigo. Mas eu enfrentei as consequências sozinha. Você me deixou aqui para lidar com os boatos, com a vergonha, com tudo. Eu sei que foi errado. Mas agora é diferente. Agora eu tenho minha própria vida, meu próprio dinheiro. Posso cuidar de você. Helena riu, um som amargo. Cuidar de mim? Rodrigo, eu não preciso que ninguém cuide de mim. Eu aprendi a me virar sozinha. Helena, eu te amo, nunca parei de te amar. Esses 2 anos foram um inferno. Um inferno? Helena se levantou furiosa. Você quer saber o que é inferno? É ser apontada na rua. É ver seus pais perderem clientes por sua causa. É ser tratada como se fosse uma mulher decaída porque confiou na pessoa errada. Eu posso compensar tudo isso. Como? Como você vai compensar 2 anos da minha vida? Como vai compensar as noites que eu chorei, as vezes que pensei em sair da cidade de vergonha? Rodrigo se levantou também, tentando se aproximar. Casando com você, oficialmente na igreja, na frente de toda a cidade, mostrando para todo mundo que você sempre foi a mulher da minha vida. Tarde demais. Como assim? Helena respirou fundo, sentindo uma força nova correndo por suas veias. Tarde demais, Rodrigo. Você perdeu sua chance. Eu segui em frente. Com quem? Com aquele motoqueiro? O tom de Rodrigo se tornou desdenhoso. Helena, pelo amor de Deus, você vai trocar um futuro comigo por um homem que me respeita, por alguém que não fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Você nem me conhece direito. Como pode comparar o que tivemos com... O que nós tivemos foi uma mentira, Rodrigo. Você me usou. João nunca faria isso. João? Rodrigo riu com escárnio. O Apache? Helena, você sabe a fama que ele tem? Sabe do que dizem sobre ele? Sei. E ao contrário de você, ele me contou tudo pessoalmente. Ele não escondeu nada de mim. Helena, seja sensata. Eu posso te oferecer uma vida de verdade. Casa boa, estabilidade, posição social. E você pode me oferecer amor, respeito, fidelidade? Porque essas são as únicas coisas que me interessam agora. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, claramente frustrado. Então é isso? Você vai jogar fora nossa história por causa desse marginal? Nossa história? Rodrigo, não há história. Há um passado que eu superei. E João não é marginal. Ele é um homem honesto que trabalha duro e me trata como eu mereço ser tratada. Helena, por favor. Não, Rodrigo. Acabou. Você teve sua chance e a desperdiçou. Agora eu encontrei alguém que vale a pena e não vou abrir mão disso por nada. Helena se virou para ir embora, mas Rodrigo segurou seu braço. Helena, espera. Você não pode simplesmente... Solta meu braço. A voz dela saiu fria como gelo. Nós podemos conversar mais, pensar melhor. Eu falei para soltar meu braço. Rodrigo a soltou, mas continuou falando. Helena, você vai se arrepender. Vai ver que está cometendo um erro. O único erro que cometi foi perder 2 anos da minha vida pensando em você. Mas isso acabou hoje. Helena caminhou para longe da praça com passos firmes, deixando Rodrigo para trás. Sentia-se mais leve do que havia se sentido em anos. Finalmente havia conseguido dizer tudo o que precisava dizer. Havia fechado aquele capítulo doloroso de sua vida. Quando chegou em casa, ligou imediatamente para João. Como foi? Ele perguntou. Libertador, ela respondeu. João, você pode vir aqui em casa? Hoje? Quero que você conheça meus pais direito. Quero que eles vejam que tipo de homem você realmente é. Tem certeza? Absoluta. Estou pronta para assumir publicamente que estou com você. Se você quiser, claro. Eu quero. Sempre quis. Então vem. E João? Sim, eu acho que estou me apaixonando por você. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um suspiro aliviado. Eu também estou me apaixonando por você, Helena, de verdade.
Helena sorriu, sentindo que finalmente estava no caminho certo. O passado havia sido enterrado. O futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante. 2 horas depois da conversa telefônica, João chegou à casa dos Mendes vestindo sua melhor roupa, uma camisa azul marinho e uma calça jeans escura que Helena ainda não havia visto. Seus cabelos estavam penteados com cuidado e ele havia feito a barba, deixando apenas um bigode bem aparado. Quando Helena abriu a porta, ficou surpresa com a transformação. "Você está diferente", disse ela sorrindo. "Queria causar uma boa impressão nos seus pais", João respondeu, um pouco sem jeito. "Afinal, se vamos oficializar isso, vamos." Helena pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. "E eles já gostam de você, sabia? Minha mãe sempre comenta como você é educado e respeitoso." Sebastião e Dolores os receberam na sala com um misto de nervosismo e expectativa. A conversa com Rodrigo havia deixado todos abalados, mas também havia esclarecido muitas coisas. Vendo a filha ao lado de João, com um brilho nos olhos que não viam há anos, eles começaram a entender que aquela não era mais uma união de conveniência. "João", Sebastião se levantou estendendo a mão. "Que bom te ver aqui. Helena nos contou sobre a conversa que vocês tiveram." "Seu Sebastião, dona Dolores." João cumprimentou ambos com respeito. "Eu queria agradecer por terem me dado a oportunidade de conhecer a Helena e queria falar com vocês sobre nossas intenções." Dolores serviu café e biscoitos caseiros e todos se acomodaram na pequena sala. Helena notou como João parecia mais relaxado do que nos primeiros encontros, mas ainda mantinha aquela postura respeitosa que tanto impressionava seus pais. "João", Dolores começou, "a Helena nos contou que vocês se gostam de verdade." "É verdade, dona Dolores. O que começou como uma possibilidade se transformou em algo muito especial para mim." João olhou para Helena. "Sua filha é uma mulher extraordinária, forte, corajosa, honesta. Qualquer homem seria sortudo em ter ela ao lado." "E você, João?" perguntou Sebastião. "Quais são suas intenções com nossa filha?" João respirou fundo, claramente preparado para essa pergunta. "Eu quero casar com ela, seu Sebastião. Quero construir uma família, cuidar dela, protegê-la. E quero fazer isso da forma certa." "Como assim?" Dolores perguntou. "Quero pedir a mão dela oficialmente. Quero fazer um noivado como deve ser na igreja, com toda a cidade vendo. Quero que todo mundo saiba que a Helena é uma mulher de valor, que merece respeito." Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não eram as palavras grandiosas que Rodrigo costumava usar, mas carregavam uma sinceridade que tocava profundamente seu coração. "E sobre seu trabalho?" Sebastião continuou. "Helena mencionou que você fazia alguns serviços extras. Parei com isso." João respondeu sem hesitar. "Desde que comecei a conhecer a Helena, só faço mototáxi e alguns fretes de mercadoria legal. Quero que ela se orgulhe de mim, não que se preocupe com o que ando fazendo." "E a bebida?" Dolores perguntou direto ao ponto. João sorriu, apreciando a franqueza dela. "Também diminui muito. Não vou mentir dizendo que parei completamente, mas agora só bebo socialmente, em ocasiões especiais. A Helena me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo." Sebastião e Dolores trocaram olhares, uma comunicação silenciosa que Helena conhecia bem. Estavam impressionados, ela podia ver. "João", Sebastião disse finalmente, "você sabe que nossa filha passou por momentos difíceis, que a reputação dela na cidade..." "Seu Sebastião", João o interrompeu gentilmente, "com todo respeito, eu não me importo com o passado da Helena. O que importa para mim é o presente e o futuro que podemos construir juntos. E quanto à reputação dela, qualquer pessoa que conhecer a Helena de verdade vai saber que tipo de mulher ela é." Helena não conseguiu mais conter as lágrimas. Levantou-se e se sentou ao lado de João no sofá, pegando sua mão. "Mãe, pai", ela disse, a voz embargada, "eu quero casar com o João. Não porque vocês acham que é uma boa ideia, não porque não tenho outras opções. Quero casar com ele porque o amo." "Você tem certeza, filha?" Dolores perguntou. "Absoluta. João me faz sentir amada, respeitada, valorizada. Com ele, eu posso ser eu mesma, sem medo de julgamentos." Sebastião se levantou e caminhou até a janela, as mãos nas costas. Helena conhecia aquele ritual. Seu pai sempre fazia isso quando estava tomando decisões importantes. "João", ele disse finalmente sem se virar, "você tem condições de sustentar uma família?" "Tenho, sim, senhor. Ganho bem com o mototáxi.
Tenho a casa própria quitada, a moto também. Não é luxo, mas é uma vida digna. E se tiverem filhos, já pensei nisso. Posso expandir o negócio, talvez comprar mais uma moto e contratar outro motorista. Ou a Helena pode trabalhar também, se ela quiser. Quero que ela tenha escolhas. Sebastião se virou, um sorriso pequeno nos lábios. Você pensou em tudo, não pensou? Penso na Helena desde o primeiro dia que a vi, seu Sebastião. Ela mudou minha vida. Tá bom, Sebastião disse, voltando para o grupo. Vocês têm nossa bênção. Helena soltou um grito de alegria e se jogou nos braços do pai, depois da mãe. João se levantou, claramente emocionado, e apertou a mão de Sebastião. Obrigado, seu Sebastião. Prometo que vou cuidar bem da sua filha. Eu sei que vai, Sebastião respondeu. E agora, como vamos fazer isso? Noivado, casamento? Se vocês concordarem, João disse, gostaria de fazer o pedido oficial domingo que vem na igreja, na frente de todo mundo. Quero que toda a cidade veja que estou orgulhoso de namorar a Helena. E o noivado? Perguntou Dolores. Podemos fazer em 2 meses. Tempo suficiente para organizar tudo direito, comprar as alianças, fazer os convites e o casamento. Helena perguntou, os olhos brilhando. Quando você quiser, João respondeu, olhando para ela. Amanhã, se você topasse. Helena riu, pegando o rosto dele entre as mãos. Que tal em 6 meses? Tempo suficiente para planejar tudo como sonhei. Perfeito. Dolores começou a chorar, limpando os olhos com o avental. Minha filha vai casar de verdade. Vai ser feliz. Já sou feliz, mãe, Helena disse, abraçando João. Já sou. Na semana seguinte, a notícia do noivado iminente se espalhou pela cidade como fogo na palha. As reações foram variadas. Alguns ficaram surpresos, outros céticos, mas a maioria das pessoas percebeu que Helena estava genuinamente feliz. Dona Conceição, a mesma que havia murmurado sobre Helena semanas antes, a parou na rua na sexta-feira. Helena, minha filha, disse ela, ouvi dizer que você vai noivar com o João Santos. É verdade, Dona Conceição, Helena respondeu, preparada para qualquer comentário maldoso. Que bom, filha. Esse menino sempre foi trabalhador, cuidou da mãe dele até o fim, nunca deu trabalho para ninguém. Você escolheu bem. Helena ficou surpresa com o apoio inesperado. Obrigada, Dona Conceição. E sobre aquele outro rapaz que apareceu por aí, bem, quem tem olhos para ver, sabe quem vale a pena e quem não vale. Helena sorriu, percebendo que talvez as pessoas da cidade fossem mais sábias do que imaginava. No sábado à noite, João apareceu na casa dos Mendes com uma pequena caixa de veludo azul marinho. Queria que você visse antes de amanhã, disse ele, entregando a caixa para Helena. Dentro havia um anel simples, mas lindo, uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante solitário. Não era ostentoso, mas era perfeito. João, está lindo, Helena disse, os olhos marejados. Não é o maior diamante do mundo, mas é perfeito. Ela o interrompeu beijando-o suavemente. É exatamente o que eu queria. Como você sabe? Você nunca me disse que tipo de anel queria. Helena sorriu, tocando o rosto dele. Porque você me conhece, João. Você sabe que eu não preciso de ostentação. Preciso de amor, de sinceridade. E esse anel tem isso tudo. No domingo de manhã, a igreja matriz estava mais cheia do que o normal. A notícia de que João Santos faria um pedido público de casamento havia corrido a cidade e todos queriam presenciar o momento. Helena estava nervosa, mas também emocionada. Vestia um vestido branco simples, com os cabelos soltos sobre os ombros. João, ao lado dela no banco da frente, segurava sua mão e sussurrava palavras de carinho. Você está pronta? Ele perguntou quando o padre anunciou que havia um casal que gostaria de fazer um anúncio. Mais do que pronta, Helena respondeu. Eles se levantaram e caminharam até o altar. João pegou o microfone das mãos do padre e Helena viu suas mãos tremendo ligeiramente. Pessoal, ele começou, a voz ecoando pela igreja. Eu queria fazer um pedido público aqui hoje. Helena Mendes. Ele se virou para ela, tirando o anel do bolso. Você aceita casar comigo? A igreja ficou em silêncio absoluto. Helena olhou para o homem à sua frente. O Apache que todos temiam, mas que ela conhecia como João. Um homem gentil, amoroso e honesto. Aceito, ela disse alta o suficiente para todos ouvirem. A igreja explodiu em aplausos. João colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas e ela se jogou em seus braços, beijando-o na frente de toda a congregação. Quando se separaram, Helena viu lágrimas nos olhos de João. Eu te amo, ele sussurrou. Eu também te amo.
ela respondeu. E naquele momento, na frente de toda a cidade que havia duvidado dela, Helena finalmente se sentiu completa. Não porque estava noiva, mas porque havia encontrado alguém que a amava por inteiro, com passado e tudo. O Apache havia se tornado seu príncipe, e ela, sua princesa. Não nos contos de fada, mas na vida real, onde o amor verdadeiro nasce da aceitação, do respeito e da construção conjunta de sonhos. Comentem aí, pessoal, que momento mais emocionante. Quem aí acredita no poder transformador do amor verdadeiro? Quero ver nos comentários. 6 meses depois do pedido de casamento, a manhã de sábado amanheceu clara e ensolarada em São Bento do Vale. Helena acordou na casa dos pais pela última vez como solteira, sentindo uma mistura de nervosismo e felicidade que fazia seu coração disparar. Em algumas horas, estaria caminhando pelo corredor da igreja matriz para se casar com João Santos, o homem que havia transformado sua vida de formas que ela jamais imaginou possíveis. Dolores entrou no quarto da filha, carregando uma bandeja com café da manhã e um sorriso que não conseguia disfarçar a emoção. "Bom dia, noiva", disse ela, pousando a bandeja na cama. "Como você dormiu?" "Mal", Helena confessou-se, sentando e pegando a xícara de café. "Fiquei a noite toda pensando em tudo que mudou desde aquele primeiro domingo na praça." "E mudou mesmo, né, filha?" Dolores se sentou na beirada da cama, alisando o cabelo da filha. "Quando seu pai primeiro falou do João, eu confesso que fiquei preocupada. Mas vendo vocês juntos nesses meses, meu Deus, como vocês se completam." Helena sorriu, lembrando dos últimos 6 meses. Havia sido um período de descobertas constantes. João se revelara um homem muito mais profundo e sensível do que sua aparência sugeria. Ele havia cumprido todas as promessas que fizera. Parou completamente com os fretes duvidosos, reduziu drasticamente o consumo de álcool e se dedicou inteiramente a construir um futuro sólido para eles dois. Juntos, eles haviam reformado a casa de João, transformando-a em um lar aconchegante. Helena havia contribuído com sua sensibilidade para a decoração, enquanto João usava suas habilidades práticas para fazer os reparos necessários. O resultado era uma casa simples, mas cheia de amor e personalidade. "Mãe", Helena disse, "eu queria te agradecer." "Me agradecer? Por quê?" "Por ter insistido naquela conversa difícil há 6 meses. Se vocês não tivessem me apresentado ao João..." "Filha, o amor de vocês foi construção de vocês dois. Nós só fizemos a apresentação." Dolores interrompeu, os olhos brilhando. "O resto foi obra do destino e do coração de vocês." Às 9 da manhã, a casa dos Mendes se transformou em um verdadeiro formigueiro. Tia Marta havia chegado de Belo Horizonte na noite anterior para ajudar com os preparativos, e algumas amigas de Helena vieram para apoiar nos últimos detalhes. O vestido de noiva, simples mas elegante, estava pendurado no armário, um modelo de renda branca que Helena havia escolhido pessoalmente em uma loja da cidade vizinha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, João também passava por seus próprios preparativos. Diferente dos tradicionais churrascos de despedida de solteiro, ele havia optado por um almoço tranquilo com alguns amigos próximos em sua casa. Entre eles estava Marcos, seu melhor amigo desde a adolescência, que não conseguia acreditar na transformação que presenciara. "Cara", Marcos disse, ajudando João a ajustar a gravata, "eu ainda não acredito como você mudou. Lembra quando você dizia que nunca ia se casar? Era porque eu nunca tinha conhecido a Helena", João respondeu, observando seu reflexo no espelho. Estava vestindo um terno azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, e pela primeira vez em anos se sentia completamente confortável em roupas formais. "E como você sabe que é ela mesma? Que não é só paixão?" João sorriu, pensando na pergunta. "Porque com ela eu posso ser eu mesmo, Marcos. Ela conhece meus defeitos, meus erros, minha história toda, e mesmo assim escolheu ficar. E mais que isso, ela me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. E você não sente falta da vida de antes, da liberdade?" "Que liberdade?" João perguntou, se virando para o amigo. "Liberdade para quê? Para chegar em casa sozinho toda noite? Para não ter ninguém que se importa se eu cheguei bem? A verdadeira liberdade é poder amar alguém e ser amado de volta." Às 2 da tarde, Helena estava sendo ajudada pelas amigas a vestir o vestido de noiva. Quando se olhou no espelho, mal conseguiu se reconhecer. O vestido realçava sua beleza natural, e o véu da avó de Dolores, uma relíquia de família,
completava o visual com perfeição. Você está linda, filha, Sebastião disse da porta do quarto, já vestido com seu melhor terno. Seus olhos estavam visivelmente emocionados. O João é um homem de sorte. Obrigada, pai, por tudo, por ter me apoiado, por ter confiado no João, por ter me dado força quando eu precisei. Helena, você é minha filha, meu orgulho. Ver você feliz é tudo o que eu sempre quis. Às 3 horas, a igreja matriz estava lotada. Praticamente toda a cidade havia comparecido para presenciar o casamento. Helena ficou surpresa ao ver quantas pessoas estavam lá. Conhecidos, vizinhos, clientes da oficina do pai e até mesmo algumas pessoas que ela não imaginava que fossem comparecer. Do lado direito da igreja, a família e amigos de João se acomodavam. Era um grupo menor, mas igualmente emocionado. Do lado esquerdo, os convidados dos Mendes preenchiam os bancos, criando uma atmosfera calorosa e acolhedora. Quando a marcha nupcial começou a tocar, um silêncio respeitoso tomou conta da igreja. Helena, de braços dados com Sebastião, começou a caminhar pelo corredor central. Cada passo a aproximava de João, que a esperava no altar com um sorriso que ela nunca esqueceria. Ela notou como ele estava elegante, mas principalmente como seus olhos brilhavam de emoção. Quando finalmente chegaram ao altar, Sebastião beijou a testa da filha e colocou sua mão na de João. Cuida bem dela, disse baixinho. Sempre, João respondeu, apertando a mão do sogro. A cerimônia foi simples, mas profundamente emotiva. O padre João Carlos, que conhecia ambas as famílias há anos, conduziu a celebração com palavras sobre amor, perdão e recomeços. Quando chegou o momento dos votos, Helena e João haviam decidido escrever suas próprias palavras. Helena foi a primeira. João, quando nos conhecemos eu estava quebrada, perdida, sem esperança no amor. Você me mostrou que o verdadeiro amor não é perfeito, mas é real. É feito de respeito, compreensão, aceitação. Você me amou nos meus defeitos e me ajudou a encontrar minha força novamente. Prometo te amar todos os dias, nas alegrias e nas dificuldades, e construir ao seu lado uma vida cheia de amor e felicidade. João, visivelmente emocionado, falou com voz embargada. Helena, você apareceu na minha vida quando eu menos esperava e mudou tudo. Me ensinou que eu posso ser melhor, que mereço ser amado e que posso amar de verdade. Prometo te proteger, te respeitar, te apoiar em todos os seus sonhos. Prometo ser o homem que você merece, todos os dias da nossa vida. Quando trocaram as alianças, não havia um olho seco na igreja. Dona Conceição, que estava sentada na terceira fileira, murmurou para a vizinha. Que casamento lindo! Se vê que é amor de verdade. O beijo! Gritou alguém do fundo da igreja quando o padre os declarou marido e mulher, arrancando risos de todos os presentes. João e Helena se beijaram sob os aplausos emocionados de todos. E naquele momento, ela sentiu que finalmente estava exatamente onde deveria estar. A festa foi na casa dos Mendes, que havia sido decorada com flores do jardim e luzes que Sebastião e João haviam instalado juntos. Era uma celebração simples, mas cheia de alegria genuína. Helena notou como João se integrava naturalmente com todos os convidados, conversando com os tios, brincando com as crianças, ajudando a servir os convidados. Durante a dança dos noivos, uma valsa que eles haviam ensaiado nas últimas semanas, João sussurrou no ouvido dela. Obrigado. Por quê? Por ter me dado uma chance, por ter visto além da minha fama, do que as pessoas diziam. Obrigada a você, Helena respondeu. Por ter me mostrado o que é ser verdadeiramente amada. Quando a festa estava chegando ao fim, Helena se afastou por um momento para observar a cena. Viu seus pais conversando animadamente com os amigos de João, viu crianças correndo pelo quintal, viu pessoas que mal se conheciam fazendo novos amigos. Era exatamente o tipo de celebração que sempre havia sonhado. Calorosa, genuína, cheia de amor. Em que você está pensando? João se aproximou abraçando-a por trás. Em como a vida é engraçada, ela respondeu, se encostando nele. Há 1 ano, eu achava que minha vida tinha acabado, que nunca seria feliz, nunca encontraria alguém que me amasse de verdade. E agora? Agora eu sei que tudo o que aconteceu me levou até você, que valeu a pena passar por tudo aquilo para chegar até aqui. Você se arrepende de alguma coisa? Helena pensou por um momento. De nada, nem do Rodrigo. Se não fosse por ele, eu talvez nunca tivesse te conhecido, talvez nunca tivesse aprendido a diferença entre paixão e amor verdadeiro.
Mais tarde, naquela noite, na casa que agora era oficialmente deles dois, Helena e João se sentaram no quintal, ainda vestidos com as roupas do casamento, observando as estrelas. "Senhora Santos", João disse, brincando com o novo nome dela. "Gostei do som disso", Helena riu. "Eu te amo, Helena, mais do que eu sabia que era possível amar alguém. Eu também te amo, João. E sabe o que mais? O quê? Eu acredito em nós. Acredito no que construímos, no que ainda vamos construir." João a beijou suavemente, e Helena soube que havia encontrado seu lar. Não em um lugar, mas em uma pessoa. O Apache havia se tornado seu marido, seu melhor amigo, seu companheiro de vida, e ela, a mulher que um dia pensou estar condenada à solidão, havia encontrado um amor que transformava tudo. Alguns anos depois, quando as pessoas perguntavam a Helena sobre seu casamento, ela sempre dizia a mesma coisa. "O melhor amor não é aquele que você procura, é aquele que te encontra quando você está pronta para ser verdadeiramente amada." E assim, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, duas almas feridas encontraram cura uma na outra, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nos terrenos mais improváveis. Se essa história tocou o coração de vocês tanto quanto tocou o meu, não esqueçam de se inscrever no canal. Histórias de amor e superação como essa merecem ser compartilhadas, e vocês fazem parte dessa família que acredita no poder transformador do amor verdadeiro.